que é extremamente descolado, viu? Por isso que a galera gosta de vinho. Mourão veio, cachaça ou cerveja? Cachaça. Bom, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Conexão Debate aqui na página do Conexão Santos Brasil. Ficaremos juntos aí aproximadamente até 21 horas. Aqui você sabe, você tem espaço para mandar aí as suas perguntas, questionamentos, sugestões de pauta e tirar as suas dúvidas com os nossos convidados e comentaristas através aí da própria live ou através do WhatsApp que está na tela aí, que é o 98191 1000, tá certo, pessoal? Interajam conosco, compartilhem a live, que no final, quem mais compartilhar a live participará dos nossos sorteios. É isso, Marcelão? O que tem de sorteio hoje? Bom, vamos lá aqui. Tá com a lista aí, Marcelo? Alô, som. Boa noite, rapaziada. Eu não ia aparecer no programa de hoje, não ia aparecer. Mas eu vou. Hoje os prêmios são os mesmos, não. Né? Lê aqui, Marcelo. Sorteio. Lê aí. Queria falar que ontem agradecer a live de ontem pelos 58 compartilhamentos. É isso aí, é a nossa troca. A gente gera aqui o conteúdo de grátis para vocês e vocês pagam com o compartilhamento, com o like, que é o mais importante, é isso. Então hoje a gente tem Casa dos Puxadores, o apoio da Clínica Jankauskas também, que fez um trabalho incrível lá, né, meu? Esse cara é fantástico. Atrios Logística, Frota Vento, KM Massas Artesanais, Banca Carícia, Marcelo Suprimentos, Restaurante Santa Elza. Os caras devem estar falando, meu irmão, esses caras estão milionários só para de patrocínio. Não, calma aí, ainda tem mais. DM Estética Veicular, Estúdio Motel, Nivaldo Filmes, Gráfica Asas, Store Mix, Pro Physical, Companhia dos Ovos, RC Reformas, lá do Cláudio, Marcelo Nutritions e o Bifoods. Meu Deus, e o que tem de sorteio hoje, Marcelão? Canta aí, vai. O sorteio é nhoque recheado da KM Massas, como sempre. Ontem só elogio delas. Os internatos, tudo, mas todo mundo ganha. E uma revista da Banca Carícia, uma pizza no Santa Elza, um período no Estúdio Motel, e um kit de cerveja artesanal da Bifoods, que olha, tá na mão do Fábio, meu irmão, eu tomei lá com o meu coroa falou, espumou, velho, espumou. Boa, Marcelo. Porque é o seguinte, eu vou falar pros convidados aqui, que pra quem não conhece o programa, é o seguinte, eu peço o mínimo de compartilhamentos nessa live de hoje. Vamos pedir hoje, como nós temos aqui 2 candidatos a deputados de peso, eu vou pedir pré-candidato, pré-candidato. É uma bobeira, né? Uma bobeira, mas tudo bem. Mas vamos manter a linha, 50 compartilhamentos. O mínimo, porque é o seguinte, Marcelo? O mínimo, se tiver menos de 50, sabe o que a gente faz? A gente pega todos os prêmios e divide entre a gente aqui, ó. Tá bom? É isso que tá combinado, faz, tá então. É isso aí, Fábio. Bom, vamos lá. Senta o dedo no like, começa a compartilhar agora, porque se não tiver 50, não tem prêmios no final do programa, Fábio. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar as duas feras que estamos recebendo aqui hoje. O primeiro é advogado, palestrante, professor de Direito, doutorando em Direito Civil na Universidade de Buenos Aires, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, mestre em Direitos Difusos, exato, vamos lá. Atuação destacada na OAB, além de escritor de livros, artigos jurídicos em sites e revistas especializadas em Direito. Boa noite, doutor Nemias Melo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Raul. Primeiramente, quero agradecer o convite honroso que vocês fizeram. É um prazer imenso estar aqui, um ambiente descontraído, gostoso. E espero que a gente possa contribuir, eu e o Raul, para o debate e um melhor entendimento desse momento político que é importantíssimo para o Brasil. É um prazer estar recebendo você. Tenho a certeza que a recíproca é verdadeira. Bom, o nosso outro convidado, ele é jornalista, escritor, poeta, professor universitário, especialista em políticas públicas, ativista político brasileiro. Foi um dos fundadores do PSDB,
ocupou diversos cargos como secretário de Cultura daqui do município de Santos, foi diretor do Programa de Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e, recentemente, acumulou as secretarias de Educação e Cultura da Prefeitura de Cubatão. Eu estou falando dele, Raul Cristiano. Boa noite, Raul. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Neemias Melo. Prazer enorme estar com vocês aqui, nesse espaço alternativo, importante. Acho que é muito legal nós temos esse momento para falar não só das nossas pré-candidaturas, mas a nossa visão de mundo e também a visão do que está por vir, não é? Um momento de profunda descrença e que nós esperamos trazer tijolos novos aí para construir uma nação diferente. Falou bonito. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó, eu recebi de presente aqui esse livro, ó, Dano Moral Trabalhista, do nosso convidado Neemias Melo, só que esse eu não vou sortear porque esse é meu. E ponto, e acabou, e ponto final. E é o seguinte, bom, vamos começar pelo Neemias. Neemias, a vontade de renovação, essa demanda é crescente, aí é vista a olhos nus, né? O que te motivou a colocar teu nome à disposição desse pleito? Você é pré-candidato a deputado estadual, né? Então, exatamente, o que te motivou? Bom, Fábio, acontece o seguinte, na verdade eu nem coloquei a minha candidatura, posso te confessar. Foi por aclamação? Quase isso. Na verdade, eu sempre tive uma atuação política, eu atuei politicamente desde a época da ditadura militar, quando você nem nascido era, eu já estava lutando pela volta da democracia no país. Muito honrado com o seu elogio. Você é um bebê. Mas eu nasci em 73 e ainda peguei um pedacinho. Pois é, eu estava lutando desde 65. Então, alguns anos antes de você nascer, a gente já estava organizando a resistência. Tinha cabelo, inclusive. Ah, que interessante. A resistência democrática. Então, sempre tive uma atuação política. Fui assessor do governador Montoro, o primeiro governador eleito depois da intervenção militar. Também participei no governo Quercia como assessor do secretário João Leiva. Então, a atuação política a gente teve. Mas não fazia parte do meu momento atual ser candidato a nada. Ocorre que esse caos que se encontra na política brasileira, essa descrença generalizada na política e na possibilidade de mudança do cenário que está aí, fez com que diversos amigos começassem a cogitar dessa possibilidade de candidatura. Então, a candidatura surgiu a partir desse anseio de muitos amigos, professores, especialmente universitários, alunos, ex-alunos, colegas advogados, colocando que a gente poderia ser uma alternativa. E depois de refletir e consultar, chegamos à conclusão que se a gente não se colocar no pleito, se as pessoas de bem não se colocarem no processo, você realmente deixa espaço aberto para a bandidagem tomar conta, como está acontecendo. E a continuidade das raposas do poder, tá certo? Exatamente. Então, enquanto a gente se afasta, eles ocupam espaço. Não existe, dizia Ulisses Guimarães, não existe espaços vazios na política. Se você deixa o espaço, alguém vem e ocupa. E a ocupação que se deu ao longo dos últimos anos foi nefasta para o Brasil. A gente jamais teve um Congresso tão medíocre quanto esse, jamais tivemos um Congresso tão desqualificado em todos os sentidos. Morais, em termos de competência, em qualquer aspecto que você possa considerar. Já tivemos homens de grande envergadura, como Mário Covas, só falando de São Paulo, Montoro, Ulisses Guimarães, quer dizer, sabe, nomes assim, que muito jamais longe, parece que se repetirá. Nós temos hoje, desculpa te cortar, mas só para aproveitar esse gancho, o Celso Grotti, né, que é um deputado hoje, ele é condenado. Uhum. Ele exerce o mandato. Ele está com semiaberto, ele dorme no presídio e durante o dia ele... Então, esse Congresso é tão... Uma vergonha, né? Então, esse Congresso é tão vergonhoso que, pegando esse gancho seu agora, que já que a gente está trocando de gancho, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, deputado federal, condenado, preso, e agora está em prisão domiciliar, e a Câmara Federal não é capaz de cassar o mandato, quer dizer, ou seja, nem se instaurou... E os vencimentos continuam ativos, e né? outro dia um amigo chega, não conhece bem de polícia, falou, mas Neemias, como é que... Ele não foi condenado, ele não estava preso, sim, estava. E como é que ele é deputado? Infelizmente, a Câmara, que é o órgão que deveria cassar o mandato dele, não o fez. Quer dizer, ou seja, é um Congresso que, enfim, a bandidagem está tomando conta, né?
Eu vou fazer a mesma pergunta para você, Raul. Só antes eu queria abrir um parênteses, só para os nossos web espectadores ficarem cientes. Hoje o Estado de São Paulo tem 94 deputados empossados, a um custo mensal de 18, quase 19 milhões de reais, custo anual de 226 milhões. A Baixada Santista, de região metropolitana, nós temos 3 representantes, Caio França, Cássio Navarro e Paulo Correia Júnior. Estou falando da Baixada Santista, né? Raul, bom, o povo também clama pela questão do corte de benesses e mordomias. A gente fez uma pesquisa aqui, até porque tem muita gente que não se preocupa em saber detalhes, né? Então, aqui a gente está para falar e falar aberto. O custo de um deputado estadual hoje, no estado de São Paulo, é R$200 mil, quase R$201 mil. Salário de 25, a antiga verba rescisória é R$31.800. Essa é para locação de imóveis, veículos, gastos com material expediente, gasolina, materiais gráficos, etc. Verba de gabinete até 32 assessores ou funcionários, mais 125 pau, auxílio moradia. Quer dizer, na verdade, se ele exercer uma função na mesa diretora, comissões, etc., pode ter um acréscimo de até 85% no salário. Raul, o que te motivou? Você que foi um cara sempre atuante na política, o que te motivou dessa vez a colocar teu nome à disposição desse pleito? Primeiro que, nessa época do Neemias, que ele militava pela democracia, eu também, de uma forma talvez até mais leve, porque eu tinha uma atuação muito grande como poeta alternativo, marginal, na geração do mimeógrafo. Muita gente que está aqui antenada com a gente nem sabe o que é o mimeógrafo, né? Depois foi para Xerox, depois foi para o livro impresso. Na corda, né? Dava corda para vender os livros nas portas de cinemas, teatros, barzinhos, especialmente São Paulo, porque a noite aqui na Baixada não era assim tão forte, tão caliente de interessados. Então, eu tive uma vivência muito grande na área cultural, nos anos 70 até o começo dos anos 80. E eu mesclei a atividade artística com a atividade política, como militante estudantil, depois no partido. Eu fui militante filiado ao MDB desde os 18 anos, depois participei do processo que gerou o PT, e daí, por discordâncias naquele início da jornada, eu me mantive... Muitos intelectuais, né, participaram da fundação do PT, diga-se de passagem. O movimento estudantil, nós éramos assim, uma grande maioria dos estudantes que tinha opção política partidária, não só ajudou a formar o PT, como foi filiado ao PT. E isso criava uma série de debates internos, né, entre os intelectuais, os estudantes, a classe média engajada politicamente e os trabalhadores representados pelo sindicalismo. Então, originalmente, o PT era para ser um partido sindical, partido de trabalhadores, dos trabalhadores, né? Mas passou. Eu fiquei no PMDB, do PMDB eu fui para... ajudei, depois de muitos anos, a construir a dissidência do PMDB, quando o PMDB perdeu as suas características. Eu sou da turma do Mário Covas, do Ulisses Guimarães, Fernando Henrique, Franco Montoro, Geraldo Alckmin, José Serra. Aqui na Baixada Santista, o Rubens Lara, o saudoso Rubens Lara. São figuras que a gente tem muito orgulho de tê-las como referências políticas, não é? Eu estou sou pré-candidato a deputado estadual, já fui candidato a deputado federal, tive 82 mil votos no ano 2002, fui candidato a prefeito de Santos em 2004, não é? Tenho participado das eleições, mas por uma designação do partido. Nesta eleição, especialmente, eu quero me colocar à disposição, não por todas essas benesses que estão aí elencadas pelo Fábio aqui no programa, mas pela perspectiva de... Você pensa em alguma coisa em mudar esse cenário? Claro. Você precisa primeiro resgatar... É importante, né, Raul? É muita mordomia, né?
A questão vê só, a mordomia é o de menos que tem nessa história. Como isso é empregado também. Eu acho que é a conduta e a visão que muita gente da sociedade organizada ou privada vê com as facilidades das portas que os políticos têm acesso, entendeu? Então, aquela coisa do político bater na porta, abrir e ser atendido, isso, na verdade, acaba seduzindo, não é? Aqueles que querem uma vida mais fácil. O livre acesso, né? O livre acesso. O professor Neemias, pelo currículo dele, pela história dele, é um pré-candidato como eu, a deputado estadual. A Assembleia Legislativa, primeiro nós precisamos dizer o que é a Assembleia Legislativa, né? Porque a Assembleia Legislativa, ela integra os deputados estaduais, que são para o governo do estado, como os vereadores são para o prefeito. Então, e aí você tem um outro cenário que são os deputados federais, os senadores, que aí acompanham as ações da presidência da República. Então, eu quero ser candidato, sou pré-candidato pelo PSDB, o PSDB terá outros candidatos aqui na região, Cássio Navarro, a reeleição, o vereador Augusto Duarte também está pleiteando ser candidato aqui de Santos, né, e eu. Então, nós estamos pensando no melhor nessa questão da renovação. Eu nunca tive mandato, então eu sou um militante político, eu tenho um engajamento social. Fui presidente do Sindicato de Jornalistas, tenho uma atuação privada, tive jornal, trabalhei em rádio, na televisão regional, então eu estou aqui para colocar as minhas experiências, o que eu aprendi a serviço da sociedade, a serviço da Baixada Santista. Legal. Bom, pessoal, vamos entrar no segundo tema aqui, Marcelo, que é meio ambiente. Nós fizemos um levantamento prévio aqui e, assim, a questão é serviço ou desserviço da Sabesp. Pegamos aqui como um exemplo, né, as praias de Santos hoje, levantamento feito até dia 8 de julho, estão impróprias. Altíssimo nível de clorofórmios fecais. Eu queria saber, aí eu também vou puxar o gancho um pouco para depois chamar o Raul para falar do mesmo tema. Quase metade da população da cidade de Cubatão, que o Raul conhece bem, foi secretário lá, quase metade da população não tem saneamento, não tem tratamento de água, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não tem acesso à rede de esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Rede de esgoto, exatamente. Água tem. Perdão. Então, assim, eu queria saber de vocês qual que é as propostas em relação ao meio ambiente, porque, assim, eu acho que o meio ambiente é um assunto, assim, de extrema relevância, porque você tem que pensar no futuro dos seus netos, dos seus bisnetos, filhos, etc. e tal. E a gente queria saber a respeito de vocês. Neemias, por favor. Fábio, a questão do meio ambiente é crucial, né? Quer dizer, não existe futuro para a humanidade se não houver consciência de preservação do meio ambiente, não é? A gente muitas vezes fala do meio ambiente pelas coisas mais próximas, seja pelas praias, como você mencionou, impróprias para banho, seja pela garrafa PET que está jogada aqui nos canais ou nos córregos, mas o meio ambiente é muito mais do que isso, né? Sim. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, porque o futuro da humanidade depende da preservação que fizermos hoje. Então, essa responsabilidade é de todos, não é só do Estado, não é bobagem pensar que é responsabilidade só do Estado, nem dos órgãos estatais, como a Sabesp mencionada, mas é um esforço que tem que ser desenvolvido por todos. As pessoas, mesmo essa questão que você pegou como Cubatão como exemplo, nós estamos falando do estado mais rico da federação e de um município que não é pobre. Sim, claro. Então não é um município pobre. Agora você imagina se você sai de São Paulo e vai para outros estados. Ela perdeu um pouco da arrecadação, porque a Uzi Minas, o Raul conhece bem a questão, que ela fez um acordo para desligamento de funcionários em nível altíssimo, em função dessa questão do aço no mercado internacional e tal. Então, a Cubatão acabou perdendo um pouco da sua receita, mas eu acho que, assim, pelo que a gente pôde apurar, não justifica. Sim, com certeza não. Essa ineficiência, se é assim que eu posso colocar, da questão da Sabesp. Isso vem de anos também, né? Sim, não é uma questão de agora. Não é uma coisa pontual. Você vê o seguinte,
é óbvio que o Estado tinha que olhar isso com uma questão de prioridade, é saúde pública. Quando você fala de coleta de esgotos e tratamento de esgoto, é questão de saúde pública. Só que se você for verificar, for mais a fundo, você vai ver que nem todo o esgoto captado no Estado de São Paulo é tratado. Boa parte é jogada in natura. Então, o próprio Estado, através da sua empresa de saneamento básico, que é a Sabesp, cobra de você o esgoto que ela está captando. E muitas vezes esse esgoto não é tratado. E o tratamento, né? Entende? Ó, só um X, nós recebemos aqui o professor Hélio Lopes, aliás, um abraço, professor. Ele fez um comentário antes de iniciarmos o programa, falando justamente sobre a incapacidade da Sabesp no tratamento de água. Ele foi curto e grosso. A Sabesp ela adiciona cloro no esgoto e joga no mar. E o nosso emissário aqui é 4 quilômetros até, né? E ele acha que o movimento da maré acaba trazendo isso para cá. Ele acha que esse despejo deveria ocorrer no mínimo a 8 quilômetros da costa. Então, só dei esse parênteses para você continuar. Pode continuar. Então, quando você vê, estamos falando do Estado de São Paulo, e que a empresa de saneamento faz esse tipo de procedimento, quer dizer, na verdade, em outras localidades, nem esse tratamento de cloro é feito, quer dizer, é jogado in natura. Entende? Mesmo na cidade de São Paulo. Em Interlagos, a semana passada, no bairro de Interlagos, que é um bairro até razoavelmente bom de São Paulo, fui lá num condomínio que a Sabesp cobra, e qual é o problema? Cobra e joga no esgoto ali. Aliás, no córrego, né? Esse córrego, 50 metros fora do condomínio, está lá a tubulação que recolhe esgoto, só que o prédio inteiro paga água e paga esgoto. E quando você paga água e esgoto, não tem diferença se a Sabesp está jogando no córrego ou se ela está levando através dos condutores apropriados para tratamento nas estações. Então, quer dizer, é um absurdo e é um péssimo exemplo, né? Agora, a população também tem uma parcela de responsabilidade, porque em muitas situações a própria população também contribui tremendamente para isso. Sim, a gente sabe disso. Você muitas vezes vai em alguns bairros da periferia, nas hoje chamadas comunidades, porque agora a gente não pode nem falar que é mais favela, e você vê o esgoto correndo a céu aberto. Quer dizer, sabe, nem para tirar, às vezes, da porta de entrada da casa, a pessoa não é capaz também de se movimentar. Quando tem uma chuva de maior porte, você vê todas as correntes inundadas, a quantidade de lixo, né? As pessoas jogam geladeira, jogam fogão, jogam sofá dentro dos córregos. Isso também não contribui em nada para não precisa ir muito longe. A Prefeitura de Santos ultimamente fez se não sei, ouviu? Ela começou a fazer as microdrenagens aqui na entrada de Santos, e numa daquelas me fugiu o nome. Uma galeria. Exatamente. Mas tinha um sofá lá dentro. Assim, ela estava entupida de garrafas PET, lixo e tal. Então, assim, vocês têm um pouco de limitação no falar e tal. Aqui a gente costuma dizer, né, Marcelo, que a gente é politicamente incorreto, porque o povo não contribui, o povo é porco mesmo. Assim, quantas vezes você vê pessoas jogando coisas do lado de fora do carro, etc. Então, realmente, isso aí talvez envolva uma outra questão, que até é a falta de educação. Pois é, Fábio, aí se você me permite te cortar, uma das minhas propostas é que o ensino primário já incorpore noções, pelo menos, de defesa do ambiente. A gente tem que mudar esse país pela educação. Aprender desde pequeno. Né? Aprender desde pequeno. Se não aprende em casa, vai aprender na escola. Uma escola de qualidade, uma escola que também pense no coletivo, não pense só na individualidade. Então, o aluno vai para a escola e vai ter noções básicas de como fazer a prevenção para o futuro. Porque se você tiver uma coletividade cônscia, ela também cobra do Estado. Agora, quem cobra do Estado hoje uma postura mais efetiva no que diz respeito à defesa do meio ambiente? Quase ninguém. Quando você tem alguma associação de defesa do meio ambiente, é uma coisa meio folclórica. O terceiro setor. Não sou nada contra, por exemplo, essas ONGs que defendem o mico, o leão dourado, ou a baleia cor-de-rosa. Não, mas o meio ambiente não é só isso. Isso fica até meio folclórico. O meio ambiente é muito mais do que isso. Né? O meio ambiente envolve o solo, envolve o ar, envolve tudo aquilo que te cerca, incluindo o meio ambiente urbano. As qualidades de vida das pessoas na cidade.
Então, a ideia, uma das coisas que nós defendemos, é até uma proposta de uma comissão de estudo que nós temos no nosso escritório, que está debatendo a questão da educação. Uma das propostas, dentre várias outras, é que essa matéria já seja incluída desde o ensino primário, para o chamado hoje fundamental, né? Na nossa época era primário, né? O ensino fundamental. Pode cobrar. Fundamental. Pode cobrar depois. Pode então, cobrar, vamos implantar isso aqui, a ideia foi boa. Com toda Raul, certeza. dá uma pincelada sobre meio ambiente. Aí, eu acho que a questão do meio ambiente tem que ser observada no aspecto social, né? Acho que tem a questão cultural, educacional, mas tem um aspecto social. As pessoas moram mal em Cubatão, nesses mais de 50% da população que não tem... viu, Raul, essa reportagem? É uma matéria na Tribuna. Isso, exatamente. O Jornal Tribuna divulgou isso, que mais de 50% da população de Cubatão não tem o esgoto tratado. Por quê? Porque as pessoas, com a crise econômica, elas estão sendo expulsas do aluguel. Então, quem morava na Vila Rica foi para um bairro, numa Vila Média. Entendi. Da Vila Média foi para a periferia de Santos. Da periferia de Santos começou a procurar onde havia um lugar mais barato para viver. E aí as pessoas procuram lugares para viver e viver mal, porque não tem condições de pagar um aluguel, pagar todo o custo de tributos que são cobrados. E as pessoas acabam vivendo nessas comunidades, como colocou o professor, mas comunidades que elas têm um trabalho compartilhado, solidário, de água, com rabichos de luz, etc., que está sempre colocando em risco a própria vida das pessoas. A Sabesp questionou porque parece que ela não pode entrar num determinado lugar. Porque as áreas não estão regularizadas. Em áreas não regularizadas. As áreas são áreas de ocupação irregular, né? Ocupação irregular, que o poder público contribuiu por deixar que as pessoas, porque não tinha uma solução, acabou permitindo, não é, que as ocupações ocorressem de maneira desenfreada. Então, foram acumulando barracos em palafitas ou fazendo aterros, e aí nas eleições, nas campanhas políticas, muitos políticos da região, não só de Cubatão, mas do Guarujá, em São Vicente, têm a prática de tentar comprar o eleitor com madeirite, com uma telha, sabe? E aí você acaba contribuindo, né, para consolidar um estado de vida para uma população que não tem infraestrutura nenhuma. Então, aí o que acontece? Isso fica mercê do Estado. O Estado não pode, até porque muitas dessas áreas são áreas de preservação e de proteção ambiental, está na lei isso. Essas áreas, em tese, teriam que as famílias serem retiradas e realocadas de lá, como aconteceu no programa Serra do Mar, que as pessoas saíram das áreas de risco nos bairros Cota e foram transferidas para Cubatão, para o Casqueiro, no conjunto Rubens Lara, foram transferidas também para São Vicente, transferidas para Praia Grande, em conjuntos habitacionais diferenciados. Agora, essa questão da poluição, Cubatão já foi a cidade mais poluída do mundo, considerada o Vale da Morte. O Vale da Morte. Né? O impulso, a retomada, a recuperação ambiental de Cubatão começou justamente no governo Montoro. Quando ele assumiu em 83, ele assumiu com a bandeira da recuperação ambiental de Cubatão. E ali, no passado, em troca de empregos, as pessoas, os sindicatos pediam, olha, venham as indústrias, não importava que viessem com a sua sucata multinacional para cá. Com a sua produção de lixo ambiental. E produzia lixo ambiental, que nós acabamos descobrindo lixos tóxicos. Agora? Não, sim. Né? Lixo tóxico espalhado pela região de Pilões. O que está sendo retirado na cava é justamente ainda há restos da época do Vale da Morte. Sim, mas agora, mas é resto do que está no leito
do Rio Cubatão, Exatamente. do estuário. Agora, as praias de Santos, elas não estão poluídas apenas porque o esgoto, segundo o Hélio, vai pelo emissário e volta para a praia. Não. Tem muita ligação clandestina na cidade de Santos, né? Tem muito Lulu passeando e você que está me ouvindo aí, deixa o cocô lá e quando chove ou molha a calçada, ele entra na galeria de água pluvial, que vai para o canal e do canal vai para a praia. Então repara que as praias têm bandeiras vermelhas da CETESB sempre no período das chuvas. Então é só na chuva que o esgoto da Baixada volta do emissário? Não. É o esgoto que está espalhado pela cidade e é o esgoto que muitas construções da nossa cidade, ao invés de ligar na rede de esgoto que Santos tem, não é? Liga na rede de águas pluviais. Então, eu acho que essa questão... Esse assunto vai longe. Esse assunto vai longe, é um assunto importante, mas eu vejo a questão como uma questão educacional, com uma cultura do povo e, fundamentalmente, a questão da miséria social. Cubatão é uma cidade rica e, ao mesmo tempo, miserável. Ela é miserável por quê? Porque muita gente veio para Cubatão na esperança de ter um emprego e Cubatão, com a política de desindustrialização do PT, da Dilma, do Lula, de todos eles, essa desindustrialização fez com que a Cosipa fechasse portas, a Uzi Minas agora fechasse portas. Então, acho que é um cenário, tem que entender o cenário, sabe? Tem que entender o cenário para a gente não tomar... a coisa só numa meia palavra, achando que isso é a razão de tudo. Legal. Marcelo, temos perguntas aí? Como é que está a interação? Manda aí. Diva Santos, abraço, sempre Diva. presente. Aí Sempre saíram presente. o povo porque temos um governo corrupto e deficiente, ponto. Não investe em moradia. Cadê o planejamento, as verbas destinadas e etc. Tá lá revoltadona ela. Marcos Cabaleiro, a lei, Constituição, entre parênteses, também diz que o povo deve ter saúde, educação e segurança. E não vejo nada disso. Grande abraço ao Raul, do nosso amigo Marcos Cabaleiro. Marcos Cabaleiro, fotógrafo. Grande Marcos. Tem um O César Diniz, tatuador, que vai vir aqui sortear uma tatu. Vai vir aqui, vai assim, acaba até fazer uma tatu ao vivo aqui. César Diniz Campos. As ciclovias são verdadeiros banheiros de cachorro. Vânia Magalhães, boa noite. Marcos Cabaleiro, essa é minha, Marcelo, e referente Tem um comentário a esta aqui, cerveja. Marcelo, do Fernando Nunes. Um abraço, Fefe. A falta de saneamento não ocorre somente nos locais mais carentes. Em São Paulo, por exemplo, há bairros nobres sem saneamento também. E eu acho que a gente já encheu o Pacovar, já falamos muito do meio ambiente, vou meter o cacete. Próximo item, Marcelo, segurança pública. Então vamos lá. Segurança pública. Vamos meter o cacete aqui rapidinho. O salário da Polícia Militar estava congelado há mais de 4 anos. Onde recentemente houve um reajuste famigerado, em aspas, de 4%. É que não cobre nem o realinhamento inflacionário do último ano. Então, eu fiz um levantamento aqui, com auxílio de um consultor que é nosso amigo. Ele disse o seguinte, no período de 1º de janeiro de 95 até 31/12/2017. É um período grande, né? Nesse período, a Polícia Militar teve 42 mil aposentados e apenas 21 mil contratados. Então, a população, no mesmo período, a população cresceu 12 milhões de habitantes. Então, em 95, se tinha um policial militar para cada 340 habitantes. Hoje, se tem um policial militar para cada 540 habitantes. Só uma outra questão, hoje a folha salarial dos inativos é maior que a folha salarial dos ativos. Então, assim, a gente vê aqui, eu vou falar, o Neemias é um cara bem atualizado dos assuntos, São Paulo não deve ser diferente, mas a gente pegou um dado importante também, só para dar uma linkada nesse assunto. O atual cenário aqui é fechamento de delegacias, como no caso dos municípios de Peruíbe, Mongaguá, delegacias caindo aos pedaços, como foi noticiado recentemente numa reportagem também do nosso concorrente, quer dizer, ou da Tribuna,
Eu fui muito agora, né, Marcelo? Menos, né? Bom, vamos lá. Ó, viaturas caindo aos pedaços, falta de material e equipamentos de informática, policiais trazendo computadores de casa para poder redigir os boletins de ocorrência, carros abandonados aí ao redor do Palácio da Polícia de Santos e etc. E sem falar que o prédio, tu olha, dá a impressão que está caindo aos pedaços. Segurança pública é um tema de extrema importância. Os dois senhores aqui, né, devem saber muito bem disso. O que dá para fazer para melhorar essa questão? Porque a sensação de insegurança está gritante. Começa você, Neemias, por favor. Fábio, Marcelo e Raul. Primeiramente, eu peço aqui ao Raul que me desculpe, mas eu, como cidadão, fiquei hiper revoltado nas últimas semanas de gestão do Alckmin, quando institucionalmente ele colocou no ar aí uma propaganda do governo dizendo que havia reduzido inúmeros índices. Marcelo, tem a musiquinha do Rock Balboa? Tan, tan, tan. Vai começar já, hein? E eu considerei aquilo, se vocês me permitem a expressão, achei uma hipocrisia. Porque eu, como cidadão... O espaço é democrático. Eu, como cidadão, sei que a situação está caótica, a segurança pública não melhorou em absolutamente nada. A sensação, como você diz, é de insegurança total. Eu vivo na cidade de São Paulo, que é muito mais violenta do que Santos, teve bastante viatura nova entregue e tal. Isso contribui? Pode ajudar, mas ajuda é o faz-me rir no final do mês, né? Aquilo ali ajuda mais a fazer propaganda, porque eles pegam 100 viaturas, que vai para 600 e tantos municípios que nós temos, isso é nada. Só que 100 viaturas, mas só que 100 viaturas desfilando uma atrás da outra, dá uma impressão de que, né? Então é aquela coisa mais midiática e menos efetiva. E por que sempre em época de eleição também? Pois é, mas chega a época de eleição, começa isso. Tem um coronel que está me auxiliando nessa questão, que é o coronel José Roberto Crisóstomo, manda aqui um abraço para ele. Coronel, naturalmente, da reserva, porque quem está na ativa não pode se envolver politicamente. E ele tem nos fornecido diversos dados que são alarmantes. Não é? Ele que viveu aí os últimos 30 anos em atividade, me prova por números que de 80 para cá, a situação piorou em todos os sentidos, né? Na qualidade do policial que é incorporado, do equipamento que é colocado à disposição. Essa realidade que você fala de viaturas abandonadas, delegacias depredadas, é uma realidade de São Paulo. Tá? Em muitos bairros, por exemplo, no Capão Redondo tem uma delegacia, o 47º DP. Se quiser que a viatura ande, sabe o que tem que fazer? O delegado tem que procurar a comunidade, os comerciantes e tal, e conseguir que seja consertado um pneu, porque não tem verba nem para isso. Ou arrumar o carro, fazer algum tipo de funilaria ou mecânica, porque se depender do Estado, essas viaturas vão ficar lá apodrecendo ao tempo, enquanto deveria estar na rua. Muitos lugares, muitos municípios, eu não sei aqui na Baixada Santista, mas muitos municípios estão funcionando as delegacias no horário comercial, como se fosse um departamento comum. Aqui também. Quer dizer, é incrível, cara. Algumas sim. Como é possível você abrir às 8 da manhã, fechar às 6 da tarde, sábado e domingo não funciona uma delegacia, né? Às vezes num município com 30, 40 mil habitantes, não é? Porque e desloca para um plantão numa área 50, 100 quilômetros distante para fazer um plantão. Você vive... Então, o cidadão, quando tem esse tipo de informação, e a bandidagem também tem, o que você acha que acontece? O cidadão se fecha em casa, fica com medo, segurança, e o bandido se sente à vontade. Então, nós vivemos hoje em São Paulo algumas farsas, né? A questão da segurança pública, quando o Estado fornece dados, é uma mentira. Eu descobri recentemente, porque eu quero dizer aqui que eu não sou especialista em segurança pública, se eu for eleito não vou fazer parte da bancada da bala, porque eu não entendo disso, mas como cidadão, é uma preocupação que me atinge. Eu tenho filhos, tenho mulher, tenho parentes, eu sinto essa agrura, né? Que você deve sentir também, Marcelo, como o Raul e também o Fábio. É por né? isso que o senhor quer se candidatar, porque o senhor não vem da política. Não. Já tentou algum pleito, algum ano ou não? Não sou. O senhor Não. é do direito, né? Sou da área de direito, sou professor de direito civil. Agora, Marcelo, pegando aqui um gancho e tentando completar o que o Fábio iniciou, eu descobri recentemente que esses dados estatísticos, a estatística é uma beleza, né? Se eu e o Raul almoçou hoje e eu não,
nós podemos, na média, considerar que cada um comeu meia refeição. Só que eu não comi nada, cara. Então, trabalhar com estatística é maldoso quando se quer, porque você manipula isso também. Então, veja o seguinte, hoje... A questão dos boletins de ocorrência, exatamente. Exatamente. Porque a pessoa, às vezes a pessoa tem o celular roubado, vai, puta, velho, eu vou lá na delegacia, eu vou tomar uma puta de uma canseira. Faz o seguinte, vou lá na Casa Bahia, vou comprar ainda, deixa isso aí pra lá. Agora, isso não é contabilizado na estatística. Não é contabilizado. Exatamente. Agora, o mais grave, se entrasse um bandido aqui, nos assaltasse, aqui nós estamos aqui em o cara ia se dar bem. O cara ia se dar bem porque o Raul tá com muita grana aqui. Mas nós já trouxemos o Raul já pensando no cafezinho depois, que é a parte do vale, né, Marcelo? Então, mas olha... Marcelo. Marcelo. É verdade. Depois eu vou mandar a fatura. Seguinte, o raciocínio, se entrasse aqui, nos assaltasse, seriam 6 assaltos, tá bom? Sim. Só que iria constar um registro só de ocorrência, porque a ocorrência foi aqui, ainda que sejam 6 pessoas assaltadas, cada um perdesse alguma coisa, o celular, ele a mala de dólares. Opa. Não é? Opa, nem brinca com isso. Nessa altura do campeonato, não, mas fala para ele. É brincadeira. Fala para ele. É brincadeira. Mas o senhor tem algum plano? Porque quando a gente fala, quando a gente vê, a coisa está muito séria e a gente fala para a gente não renovar esse ano, vamos renovar essa Câmara que está aí, vamos renovar lá o Congresso, vamos renovar geral. Quando a gente fala em renovar, eu acho assim, o que o senhor tem, para mim poder arrumar um candidato, eu quero saber qual que é os projetos dele. É evidente que ele vem de uma, o senhor vem de uma caminhada da cultura, vem de uma caminhada, eu sou professor de direito, mas qual é os, por exemplo, nessa área, o que a gente pode, o que o senhor pode fazer de ideias, né? De ideias para o seu pleito, se o senhor estando em deputado? Então, no meu caso em particular, daqui a pouco a gente... Neemias, que aqui não liga não, mas é na lata. Não, mas olha, no meu caso em particular, eu, como disse, não sou especialista nessa matéria. Claro. Mas isso não me isenta de responsabilidade, evidentemente. Então, deixa eu cortar. Não, Marcelo, não, agora você não vai me cortar. Não, Marcelo, é isso aí, na lata. Não, Marcelo, você não vai cortar. Tá certo. Porque eu acho assim, não pode cortar. Eu vou emendar já uma outra palavra, porque nós temos quem? Nós temos o Beto, o Papa, o Federal. Depois uma pergunta para os senhores. Federais. Estaduais e federais. Cássio Navarro, Paulo estadual e federal. Deixa depois, o senhor vai concluir, e eu quero saber depois, você acha que eles fazem alguma coisa para a nossa região? Isso depois da conclusão. Bom, voltando à questão da segurança, eu não sou especialista na matéria, eu já tinha dito, mas eu tenho humildade para reconhecer que preciso me acercar de informações, tanto que temos uma comissão e o coronel Crisóstomo que está cuidando disso para levantar dados e nos municiar com informações. Veja, a segurança pública, embora possa o município contribuir e a União também, mas é responsabilidade e princípio do governo do Estado, não é? E como é que você pode pensar numa polícia mais segura? É preciso qualificar os profissionais que atuam na área da segurança pública, seja na Polícia Civil ou na Polícia Militar. Você precisa ofertar salários dignos e decentes. O Fábio leu aí na abertura da matéria. Ficaram os policiais militares 4 anos sem receber salário. Quando você pensa hoje que um policial militar, início de carreira, vai ganhar algo em torno de R$3.000, será que é um salário digno para o risco que ele expõe a si e à família? O cara tem medo de sair Porque veja o seguinte, hoje fardado o policial na rua. Não sai fardado na rua. Não sai. Senão ele está pondo em risco a vida dele. A científica, que é muito importante no caso do É importante, sem dúvida. E a civil, que eu tenho o prazer de trabalhar há 7 anos lá com o Márcio, da Simpulsão, lá no sindicato, fazendo a parte também da informática para eles, e a gente acaba convivendo e ver os perrengues que a Polícia Civil está passando, de não ter papo de levar água, de levar uma garrafa d'água, de ter que trocar o pneu ali no cara e fazer uma permuta com o cara, sabe? Então tá uma vergonha. Agora, essa questão, me permite, Neemias, Marcelo e Fábio, a questão é o seguinte, tem que ter uma reforma no Estado, geral. Os procedimentos para comprar o papel higiênico, para comprar a folha de sulfite, para poder trocar o pneu, tem uma lei de licitações, 8666. Essa lei de licitações, ela estabelece critérios muito rigorosos. E o Estado não pode ir simplesmente na loja que está aberta, que você vai e compra, tá certo?
e comprar o pneu e trocar o pneu, ou levar no borracheiro e trocar. Tudo precisa ser em quantidade. Daí, quando vai se verificar a quantidade, falta o planejamento. Não houve uma previsão de quantos pneus poderiam ser trocados, o que precisaria de papel. O problema é da higiênico. legislação. Quando não acontece com as cartolinas lá de Mongaguá, né? Os senhores ficaram sabendo lá em Mongaguá, do prefeito. Aquelas centenas de cartolinas lá jogadas no depósito, milhões gastos. Então, mas a questão é o seguinte... Quando não acontece isso, né? Mas isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento. Agora você vai me dizer o seguinte, me dá o governo, que eu tenho uma visão de gestor privado, eu vou e resolvo. O gestor privado, ele não tem orçamento público, ele não tem leis para que ele possa usar o recurso com critérios, ele não tem tribunal de contas verificando se ele está cumprindo todas as etapas de uma contratação, para não parecer que você, Marcelo, só compra na lojinha do Fábio, tá certo? Ou que você contrata o Neemias para dar um parecer jurídico sempre, porque ele é teu amigo. Então, de uma certa forma, essa lei, ela favorece e impede essa fusarca com o dinheiro público. A lei de responsabilidade fiscal também é uma outra. Porque antes, o governante gastava à vontade e deixava o rombo para o próximo governo. Então, eu acho que essas questões, só com uma reforma, você tem que entender isso. Por exemplo, o Teatro Coliseu. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura, o Teatro Coliseu ficou 10 anos reformando. No primeiro evento que nós tivemos lá, teve um problema no ar-condicionado, teve um problema em relação ao funcionamento do telhado que chovia dentro do palco. Eu precisei fechar o teatro e foi um escândalo. Como é que você pode fechar um teatro? Porque não há uma cultura de manutenção, de conservação. Manutenção preventiva, o teatro, né? Depois ele ser reinaugurado? Claro. Mas então não foi. Porque o teatro... Então a obra foi mal feita. Não é que a obra foi mal feita. Se você não limpar essa garagem aqui do programa, se você não cuidar das luminárias, vai deixar uma queimada, outra acesa. Se você não tiver alguém cuidando da manutenção, daqui a pouco isso aqui vai ficar inabitável. O teu computador não vai funcionar. Então, tem que ter um planejamento... Manutenção preventiva. Manutenção preventiva. Não, tem que ter um serviço de conservação. Planejamento. E o Estado não tem. O nosso próprio você palácio, não pode contratar qualquer um. O nosso próprio palácio da polícia, que o Márcio sempre... qualquer hora cai uma barra ali de laje na cabeça de alguém. Olha, o nosso palácio está uma vergonha. Ali, não sei se o senhor conhece o nosso palácio. Olha, está uma vergonha. Eu acho que há necessidade de ter uma intervenção... Ali vai cair, ali não vai dar merda. Precisa ter uma intervenção de governo, de governança, na cidade de Santos, especialmente no Centro Velho de Santos. Também. O Centro Velho, às 16h, vira uma cidade fantasma. Tá certo? Uma cidade linda, fantasma. Todos aqueles prédios históricos estão vazios. Ninguém está alugando, ninguém está funcionando. O governo do Estado, o governo do Estado deve pegar e locar esses prédios do centro, ou comprar os prédios do centro e fazer a manutenção e implodir a cadeia lá do centro da cidade. Aquele prédio não tem conserto, não tem uso. E é uma chaga na história de Santos. Ali muita gente sofreu, foi torturada ali dentro. Sabe? Então, aquele prédio não tem um uso adequado, tem não tem tanto prédio vazio, né, Raul? Claro, não tem serventia nenhuma. Implode, se gasta dinheiro com tanta bobagem, faz uma praça ali, faz uma praça. O faz plantão lá, cuidado lá. Claro. Porque lá daqui a pouco tá amplia a área de lazer da escola, do Barnabé. Tu quer, Neemias? E a respeito dos nossos deputados, os senhores acham que eles fazem alguma coisa para a região? Eu vou falar porque o Neemias não é daqui, tá certo? Eles são deputados que fazem dentro daquilo que eles podem fazer. Não, sim, mas ele está pedindo uma avaliação de deputados aqui da região. Da nossa região. Eles fazem aquilo que eles podem fazer, que um deputado faz. Não é?
Um deputado estadual, Uns fazem mais, outros fazem menos, né, Raul? Sim, mas tem deputado, tem vereador, que só fica apresentando voto de congratulação, título de cidadão, tá certo? O dia da pipoca doce, criando o dia da beterraba vermelha. Criando essas coisinhas. Aqui é assim. Criando. Tem dia pra tudo. Mas não vamos... Olha, Marcelo, também não vamos denegrir Santos e os municípios da Baixada Santista e nem a pipoca doce. Não, nem a pipoca doce. Não, mas a questão é o seguinte... Acho que a gente pode porque eu moro aqui, daí pago claro. meus impostos. E o pior aqui, que a pipoca doce é verdade. Agora, o dia da engada. Você precisa perguntar para eles agora como é que eles se posicionaram em relação às verbas orçamentárias. O que esses deputados trouxeram de verba orçamentária? Eu tenho lido que o Papa tem trazido bastante recurso na área da saúde. Da saúde, Santa Casa, e constantemente. E tem resultado em obras, em serviços prestados, etc. Então, vir aí também, né? eu acho que o Papa é uma boa oportunidade para ele fazer uma prestação de contas aqui. Papo é legal. Neemias, tu quer falar mais alguma coisa sobre segurança pública? Nós vamos meter o cacete e vamos pro próximo. Mas quero falar sobre os deputados, né? Vamos lá, de São Paulo. Deputados estaduais, dos 94 do estado de São Paulo. Lá são 94 deputados. Acontece o seguinte, nesses últimos 4 anos, você não ouviu falar da Assembleia Legislativa em nada que fosse digno de elogios ou aplauso. As únicas vezes que a Assembleia foi manchete de jornal foi por coisas... De maneira positiva. Podre, não é? Não, de maneira... Eu digo de maneira positiva e nada, difícil. Não ouvimos nada. Mas quando ela apareceu foi ou por corrupção ou outras coisas, como, por exemplo, o aumento do teto do funcionário público, que você pensa que foi em favor dos funcionários públicos, mas foi para justificar o aumento deles mesmos. Então, ou seja, o mote ainda que possa aparentemente ser elevado, não é porque, na verdade... Aliás, esse tema está sendo discutido no cenário federal, mas... que os deputados estão querendo aumentar o teto constitucional. Então, veja o seguinte... Você está sabendo disso, Raul, mas essa notícia de ontem para hoje. Então, mas essa Assembleia que está aí foi uma Assembleia completamente inútil. Se algum deputado se destacou, pode ser na sua região, então, por ter levado uma verbinha aqui, outra ali, porque também... foi uma Assembleia subserviente. O governador de Estado, Geraldo Alckmin, tinha maioria amplíssima e aquilo virou uma caixa. Mas agora virou oposição, né? Não necessariamente. A bancada do PSDB, MDB... Pode mas aí é um problema de briga local em função da questão da candidatura do Dória e do Márcio França. Isso aí é um problema doméstico deles lá. Mas o governador Alckmin teve maioria ampla, tanto que a Assembleia não instaurou uma CPI durante todo esse período, nem mesmo com relação àquela questão da merenda escolar, né, que comprovadamente desvio houve em razão daquilo. Bom, você sabe que o prefeito de Mongaguá está em cana, né? Sim, mas nós temos outros envolvidos. Desvio de merenda escolar, né? Não, mas nós temos em Mauá, aqui na subida da Serra, Mauá também, outros vários municípios. Nós estou dizendo, a Assembleia Legislativa no estado de São Paulo não foi capaz de pelo menos investigar. Veja, pelo menos investigar. Não estou dizendo que teria que condenar ninguém, mas pelo menos fazer uma investigação séria. Até porque a função do deputado... apontar soluções para que isso não se repita, porque veja o seguinte, houve falhas de controle, provavelmente lá, Raul, e por isso permitiu que houvesse aquele desvio de verba. Vamos investigar para prevenir. Fiscalizar o executivo. Porque aliás, uma das funções do deputado estadual é exatamente fiscalizar e aprovar as contas do governador, além de legislar. Claro. E você também pode, como deputado, pegar uma pasta, botar embaixo do braço e bater na porta de um secretário, e aí não é uma função explícita na Constituição, mas você pode fazer isso se você quiser fazer mais. Acontece que os atuais deputados, me poupe aqui se alguém tem alguma relação mais próxima com qualquer um dos 94 que estão lá, eu não me sinto representado por nenhum deles. Eu não me sinto. Legal, vamos falar de saúde então, Marcelo? Filas enormes para marcação de exames, falta de medicamento nos exames, hospitais com gravíssimos problemas estruturais, máquinas de hemodiálise quebrada há 8 meses. Eu estou falando no caso aqui, por exemplo, do caso do Guilherme Álvaro. Há quase 10 anos atrás, foi anunciada uma reforma, foi colocado uns guarda-reios. Como é que é o nome daquilo, Marcelo? Um tapume de metal. Senhores, como é que chama aquilo, Raul?
Tapume de metal deve ser um tapume de metal. Igual tem aqui, Não, tem nome, pô. Eu não entendo. Mas enfim, imagina, é uma espécie de uma lata. E aquilo já virou uma peça arquitetônica. Acham que aquilo faz parte da construção original da fachada. E não é. Acabou se incorporando a paisagem. Incorporou, você vê que coisa. Virou uma peça arquitetônica do que é uma vergonha, porque aquilo era para ser uma reforma. E aquilo lá já arrancaram agora a placa lá de reforma. Arrancaram porque está ficando feio. A placa já está até caindo, está podre já. Há 10 anos. A placa precisava ser reformada. Então aí falta de medicamento, inclusive alguns vereadores daqui fizeram uma moção, foram lá, fizeram bagunça, e aí normalizou a questão dos medicamentos aqui no AME aqui da cidade. Saúde é um tema importante, né, o Neemias? Vamos começar por você aí. Como é que você vê, como é que você enxerga hoje a atual situação da saúde do Estado de São Paulo e no que isso pode avançar e o que você entende de proposta para esse tema? A área da saúde é uma área crítica, né? Porque você vê o seguinte, atinge os mais necessitados da população. Você, o Raul e o Marcelo, que são abastados, provavelmente não se preocupam com a saúde. Cada um tem um plano de saúde aí top, né? São atendidos, provavelmente no Sírio. Provavelmente. O Marcelo, ao que eu saiba, o Marcelo é atendido no Sírio libanês, não é? No Einstein. O Marcelo agora, pega o helicóptero aqui. Pois é. Então, saúde para esse público não diz nada. Mas para quem sofre é a população de baixa renda, né? Infelizmente. É o trabalhador, aquele que ganha 1, 2 salários mínimos. Tá aqui o meu número, ó. Minha carteirinha aqui, ó. Você quer a carteirinha do SUS? Esse é um fake news. É um fake news, Marcelo. Hein, Marcelo? Fake news. Plastificada, o meu, não pode colocar minha numeração aí, 70740, para quem gosta de jogar no bicho. Ô, Fábio, como é que chama a carteira falsa? É carteira fake? Fake, agora é fake. A gente vai falar um pouquinho de fake news para fechar. Fala aí, Marlon. Mas a questão da saúde é um problema sério. E eu acho que o problema no Brasil é uma questão de gestão, o Raul até falou aqui anteriormente. Porque você vê o seguinte, a responsabilidade do município, estado e da União cuidar da saúde. E, no entanto, nenhum das três esferas cuida adequadamente. Aí eu pergunto, o que a União tem a ver com isso, cara? Você vive no município. Você é a favor do político usar o SUS? Não, lógico que não. Que é isso? Que político usar o SUS? Ele usar como... Sim, a gente tem uma campanha aqui. Não, é que quando você fala usar... Pera um pouquinho. Não, quando você fala usar, já estou achando que o cara vai lá passar a mão. Não. Utilizar o serviço do SUS. Agora ficou mais Deveria usar o serviço para ele, para os seus filhos. Deveria. Também. Me diga... Isso melhoraria a educação então, e a saúde. Mas me diga por que um senador, ou presidente do Senado, ou da Câmara, ou presidente da República, quando precisa de tratamento, vem... vem o Sírio libanês, ainda usa um jatinho privado da FAB, né? Para que isso? O político deveria usar o sistema de saúde pública. Sim, com certeza. Para ele ver a qualidade. É a merenda do meu filho que está lá. É a merenda do meu filho. Eu acho que a gente tem o direito de escolher o que der. Mas se você escolher um cargo público, você tem que seguir essa lei. Essa lei. Falando em saúde pública, o que é que tem essa sacolinha aí a ver? Isso aqui é um brinde que a gente vai sortear daqui a pouco. É um brinde cerveja artesanal do meu amigo Luiz. Vai não, então. Marcelo, verifica aí, Marcelo. Não tem pra gente dividir, né? Mas só para fechar, a questão da saúde, então, você tem as três esferas de governo envolvidas e o resultado é ineficiente, né? Quer dizer, alguns municípios até se destacam. Eu conheço alguns municípios que têm hospitais de excelentíssima qualidade. Por exemplo, Barueri é um exemplo onde a prefeitura tem bastante recurso, montou uma estrutura de atendimento à saúde de maneira, digamos, extremamente... A cidade de Lucas do Rio Verde pois também, mas são ilhas, são pequenas ilhas, porque, no geral, as prefeituras são pobres. Pontos fora da curva, né? Vamos falar a verdade. No geral, as prefeituras são pobres. Depende do Estado e depende da União. Agora... Você, quando tem uma verba do governo federal até chegar aqui embaixo, ela passa por tantos caminhos que muito provavelmente há perda, há desvios e favorece a corrupção. Quanto mais esse tipo de dificuldade existe, mais vai aparecer o cara que vai querer vender facilidades em troca de um favor pessoal e coisa do gênero. Então parece que no Brasil as coisas parecem são feitas nessa ótica.
né? Me perdoe, Marcelo e Fábio, mas eu acho que, às vezes, o próprio legislador cria dificuldades para permitir, colher facilidades, para permitir talvez, que o seu apaniguado, aquele cara que ele botou lá naquele lugar estratégico, faça esse lance de passagem. E favorece também uma outra exploração promíscua, né? e uma outra relação muito, quer dizer, pecaminosa, que é do mandatário de plantão botar de joelho diante de si todos os prefeitos e vereadores, porque depende da maldita verba. Olha só o que é que o Márcio França está fazendo aí. Está levando prefeitos lá, todos de chapéu na mão, para receber um cheque de 200, 300 mil reais para asfaltar uma rua, uma esquina, uma coisa ou outra, enquanto ele subordina esses prefeitos, esses vereadores, às suas pretensões políticas eleitorais. Quer dizer, o governo não é de quem está lá. O governo é de todos nós. Eu não votei nele, não votei no Alckmin, mas eles me representam. É o governo do meu estado, é o governador do meu estado. Não é para ele fazer do governo uma coisa pessoal, isso não é empresa privada. Então, infelizmente, no Brasil, o que nós temos é isso, é uma confusão entre o público e o privado. A gente precisa fazer com que homens de elevada envergadura saibam separar e façam uma política de interesse da população, onde o benefício viria como resultado do seu trabalho sério, e não numa troca que já se faz premeditadamente a partir do comprometimento das lideranças com projetos que não têm o interesse maior do povo colocado à frente. É lamentável, mas é essa a realidade que a gente vive atualmente. Fábio, estamos indo para 1 hora, não teve 50 compartilhamentos, pelo que eu vi aqui, teve 10 compartilhamentos, então a gente tem mais tempo para se despedir. Vamos tomar cerveja? E não vamos sortear, não é para sortear. Hoje não tem sorteio? Não tem sorteio. Bem, A gente pode dividir aqui, mas não tem sorteio. Senão a gente senão fica ruim, bicho. Senão fica ruim, não dá. A gente já falado que ia sortear hoje. É um o quilo de nhoque é delicioso, recheado, se alguém... Não, eu vou fazer o seguinte, o aqui, quilo de nhoque, então, eu vou dar pro Neemias, vou mandar lá para São Paulo para ele, pode ser? A revista eu vou dar pro Raul. O Raul é um cara na banca do Paulinho, ali na Carícia, do lado do tênis. Passa na banca e recebe uma carícia, aliás, é isso? Raul, não sei se tu sabe, mas o Paulinho, ele passa na banca, pega uma carícia, segunda-feira aqui. Conexão Fit. Aí chama atletas, fisiculturistas, médicos, etc. e tal. Chique. Bom, Marcelo, mas, aí sobrou uma pizza, um período no estúdio motel e esse kit. Então não vai sortear nem o kit. Não. Vai ficar aqui. Vamos ficar aqui. Palavra dada, deixa você que próximo, manda. Deixa pro próximo fica programa. Pra semana que vem. Sem bom, sorteio. Sem sorteio. Bom, agora... Desculpa quem compartilhou, quem tá aí fiel, mas quem é fiel e compartilha direto, sempre ganha. Como o Mangaba ganha lá no Papo, Lucélia Martins sempre tá ganhando. Quem é aqui assíduo, que a gente sabe que é, sempre tá ligado. E a gente precisa fazer isso pra gente poder ver se a galera gasta um pouquinho desse dedo e senta o dedo no compartilhamento. Como hoje não compartilharam, hoje não tem sorteio. Vamos falar de quem, então. Alguma coisa, vamos dar um tempinho para vocês falarem à vontade, sem tema livre. De repente vocês ficou com aquela vontade de falar alguma coisa e essa vontade não pode passar, né? Raul, começa você. Fala aí alguma coisa que, de repente... Eu acho que tem muita confusão nesse momento político, né? Nós tivemos uma reação concreta sobre a relação do eleitor com o político lá no estado de Tocantins, né? No estado de Tocantins nós registramos, foram registradas lá cerca de 60% de abstenções. Só 40% dos eleitores mostra a descrença do povo, né? Mostra a descrença. Agora, abstenção, voto nulo, voto branco, favorece quem está lá. Favorece quem está no favorece poder. Quem está no poder. Voto então, acho nulo, que sim. Essa prática, né, de não votar, de não ir, sabe, de relegar o processo, nós estamos vivendo um Estado democrático. Num Estado democrático, a eleição é o caminho da mudança. É o caminho da mudança. Os pré-candidatos a deputados, né, como é o nosso caso, Neemias e eu, nós temos que assumir alguns compromissos. Agora, eu resolvi, nessa pré-campanha, não defender bandeiras ou medalhas relacionadas a projetos sociais ou temáticos da educação, da saúde, da cultura, do meio ambiente. Eu estou defendendo a cidadania. Acho que o meu mote é: o voto é coisa séria. Para alertar para a importância do voto. O voto é caro. O voto é um trunfo que você tem para você mudar.
Os próximos deputados, eles têm que criar linhas mais diretas entre os cofres da União, os cofres do Estado, da Prefeitura, com as necessidades da população. Então, acho que nós devemos esgotar toda a nossa energia, empenho e articulação política lá na Assembleia Legislativa, no sentido de encurtar a distância. Aquilo que o Neemias colocou muito bem, de que se cria tantos pontos de passagem até o dinheiro chegar onde efetivamente ele deve ser aplicado, não é? Que quando chega, ele já está esfarelado. Agora, eu volto a insistir, nós temos que pensar numa reforma do Estado, da gestão do Estado, do poder gestor do Estado. Eu não sou contra a lei de responsabilidade fiscal. Ela foi criada na época em que eu era assessor do ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Eu trabalhei 8 anos com o ministro Paulo Renato Souza e o presidente Fernando Henrique em Brasília. Essa lei foi criada justamente para inibir aqueles que brincavam com o dinheiro público e largava as dívidas para depois. Então, acho que a gente tem que pensar em ter essa lei muito forte e temos que pensar, talvez, em alguma flexibilidade na 8666, que é a lei de licitações, para permitir que o Estado funcione melhor. O Estado, quando eu falo, é a Prefeitura, é o governo do Estado, são as secretarias, é o governo federal, são os ministérios. Eles não têm conseguido funcionar dessa forma. Agora, é preciso ter gente honesta administrando o dinheiro das prefeituras, do Estado e da União. É isso. Eu vou defender, eu vou ser uma voz sempre presente para reclamar sobre isso, alertar sobre isso, provocar esse governo, os governos que virão, em relação ao uso correto do dinheiro público. Isso, para mim, é tudo. Neemias, ficou alguma vontadezinha de quero mais, de falar alguma coisa, ou a hora é essa? Fábio, olha, nós ficaremos aqui conversando dias e dias, seguramente tem muito assunto para ser tratado. Mas uma das coisas que me preocupa muito e que vai ser objeto de minha reflexão e empenho e trabalho, mesmo não eleito, como cidadão já defendo isso e nas instâncias onde posso, mas como deputado, claro, eu terei mais força, mais poder, é que as políticas que o Estado deva adotar sejam políticas de Estado e não de governante de plantão, entendeu? Quero te dar aqui um exemplo bem simples. Nós temos o Bolsa Família, que começou no governo Fernando Henrique, e que o PT mudou de nome, e transformou aquilo num palanque eleitoral. E todas as eleições o PT passou a usar aquilo como meio de captação de eleitores, um coronelismo moderno. Escuta, mas por que não fazemos uma lei... Começou com o Bolsa Gás, né? Pois é, mas veja... Mas veja, Marcelo, lembremos da eleição de 2014, a presidente, então candidata à reeleição, Dilma Rousseff, dizia claramente no seu programa eleitoral, de maneira até terrorista, que se o adversário ganhasse, uma das coisas que queria fazer era acabar com a Bolsa Família. Quer dizer, primeiro que hoje isso está tão enraizado que nenhum governante teria coragem de não respeitar a existência desse programa. Agora eu pergunto, por que o Congresso Nacional, e se isso fosse um projeto no Estado, estou dando como exemplo, por que o Congresso Nacional não transforma aquilo em lei? Aí seja você o governante, Marcelo, seja eu, seja o Raul, ou quem quer que seja, não tem como não respeitar aquilo. Ou seja, eu estou cansado dessa coisa de cada governo monta o seu projeto e seu programa. Políticas descontinuadas. Descontinua aquilo que vem dando certo. Ou então, ou ao invés de descontinuar, você simplesmente muda de nome para dizer, não, o filho é meu. Mas olha, tem muito disso, né? O mais grave é o seguinte, a coisa está em andamento, mas não se concluiu, aí o novo governante não quer dar continuidade porque os loiros vão para o anterior. Ele fica pensando, mas que mediocridade, eu tenho que pensar no povo. Não, aí o cara pega, para obras, inicia novas para poder dizer que foi da gestão dele, ele que fez, ele que inaugurou. Não, ou seja, é uma mediocridade que não tem tamanho. Então, acho que a solução passa por um legislativo forte, seja ele estadual, municipal, federal, que saiba se impor do ponto de vista de que o interesse da população tem que prevalecer e não o interesse do mandatário de momento. Não importa o prefeito que está aqui em Santos hoje, o prefeito que virá amanhã, o prefeito que era adiante. Quem está com isso aqui não, interessa o interesse do povo que tem que ter continuidade, tem que ser respeitado. Então, isso eu acho que nós precisamos dar esse salto de qualidade. Não é o que a gente tem visto
nas gestões mais recentes. Eu acho que o coronelismo que se fala tanto que havia no Norte e no Nordeste, ele hoje tem outras formas, tem formas aí mais modernas, mas tão medíocres quanto eram aquelas que os coronéis que dava para você um pé de sapato para dar o outro depois da eleição. Mudou-se somente o mecanismo. E eu sou radicalmente contra isso e acho que a forma de ser contra isso é criar políticas permanentes que não dê margem aos governantes de manipular recursos ou manipular obras em troca de apoios ocasionais e eleitorais. Bom, o negócio é o seguinte, galera, eu vou anunciar, Marcelo, eu não vou poder ter, eu vou ter que sortear. Porque tem pessoas aqui que participaram demais. Não, calma, são só 3 itens, tá bom? 3 itens, tá bom? Vamos lá. A pizza eu vou dar para Diva Santos, que ela merece. O Estúdio Motel... Até agora. O período no Estúdio Motel vai para o nosso amigo Olímpio Júnior. Nossa! Olímpio Júnior. Eu pensei que era para mim, o kit motel. E o kit de cerveja artesanal vai para o Geraldo Albuquerque, que mandou acho que umas 50 perguntas aqui no WhatsApp. Desculpa, Geraldo, mas infelizmente a gente não teve tempo. Ele mandou bastante, não 50 não, mas umas 10 ele mandou. Mas foi difícil aqui para a gente acompanhar, não deu para olhar muito no WhatsApp, mas obrigado pela tua participação. Bom, a gente vai para as considerações finais, né? Eu te agradeço, Neemias. Raul, obrigado pela presença de vocês. E agora quiser deixar tuas redes sociais, bem lembrado. WhatsApp, essas coisas todas, o pessoal entrar em contato, tirar dúvidas, sugestão, etc. Ótimo. O espaço é agora. Então, olha, o pessoal que está nos assistindo, se quiser fazer perguntas ou coisa do gênero, me procura aí na rede social, é prof, né? Abreviação de professor, prof. Neemias Melo. Você tanto pode me achar no Facebook quanto no Instagram. E todas as perguntas que a gente recebe, eu respondo com o maior prazer. Não espere a resposta de bate-pronto, que eu não fico no ar 24 horas, mas sempre respondo com muito prazer, porque aprendo muito com os questionamentos que as pessoas fazem. Eu valoro as perguntas, reflito sobre elas e agradeço se puderem perguntar. Marcelo, você é uma figuraça, cara. Adorei você, tá? Adorei você. E, Fábio, não tenho nem como te agradecer. Você é uma simpatia também. Só seria mais simpático se tivesse um pouco de cabelo, mas isso não prejudica tanto. Também né? tem aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tem esse aqui, que é o do... É o Sidney. Esse é o assessor para assuntos aleatórios, Sidney, devidamente trajado. E a Dani, tá aí. Esse aí, esse é o... Pois é. E agradecer ao Raul, a gente nem se conhecia, mas eu acho que tem algumas pessoas que a gente olha já bate. Você vê assim, que é legal, o programa chama simpatia, Conexão, né? Legal, porque, cara. na verdade, assim, primeiro a gente está trazendo pessoas que estão colocando o nome à disposição do pleito, tá certo? E ter uma conexão de pensamentos, de ideais. O nome foi criado justamente para isso. De repente. Ou discordar também. E outra coisa, assim, de repente se cria uma nova amizade. Aí são pessoas, mas foi prazeroso conhecer o Raul cultas, aqui. Agradeço aí a presença. Foi ótimo, adorei. Tudo bem. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Raul, manda aí. Olha, redes sociais, queria manda agradecer aí, também a oportunidade de estar aqui com o professor Neemias, né? Você, Fábio, o Marcelo, os telespectadores. Eu também estou nas redes sociais já há muito tempo. Raul Cristiano, Cristiano com C-H-R, né? Tem um H entre o C e o R. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. E o meu WhatsApp pessoal, você pode mandar as perguntas para mim. É o telefone celular 13 99 788 5970. Esse número é meu desde 1994. Se você perder na tua agenda ou deixar na tua agenda antiga, daqui 10 anos ele vai ser o mesmo número. Não, mas tá qualquer coisa chama inbox do Facebook. Chama você manda o inbox. número. Você tem alguma coisa vinculada lá no Yara Center? Tem o meu escritório lá no Yara eu vejo Center. Lá, eu estou lá no segundo andar direto, lá no Coelho, no Papo Reto. O meu escritório fica lá no 6º andar, no conjunto 65 da Avenida Ana Costa. Lá direto no Marcelo, do segundo andar na Time. Muito bem. Lá a gente tem um estúdio também, ele tem um estúdio lá também, que de vez em quando eu vou somos vizinhos. Então lá no meu escritório eu faço assessoria na área de comunicação,
de projetos educacionais. Vai, pode ir. Mas olha, muito obrigado a todos vocês. Vou esperar a visita do Marcelo lá. Vou fazer uma selfie com ele. Mas o jeito que ele falou que ele vai lá foi um jeito assim meio assustador. Não, eu vou chamar a segurança. Quer falar mais alguma coisa? Não, só boa noite. Então, agradeço a presença de vocês. Foi muito legal aqui. A gente está discutindo temas importantes. Obrigado, Raul, pela tua presença. Obrigado. O professor Neemias gentilmente nos atendeu, veio de São Paulo. Pô, é muito bacana, isso que é importante. E é o que eu falo pro pessoal aqui de Santos, Fábio, assim, se você tem algum candidato que você tem curiosidade ou que você está apoiando, pô, chama para vir para cá, que aqui a mídia da um espaço internet democrático, né? Vai ser muito bom essa eleição, né? O espaço de internet vai ser é uma das únicas coisas que estão liberadas, né? Porque dizem que rádio e TV, concessão pública não pode mais. Mas aqui a gente consegue fazer alguma coisa. A rádio e a TV, se você tiver uma escala, você tem que encaminhar, as emissoras têm que enviar um convite para todos os partidos. É um processo burocrático. Não vale a pena. Mais complicado. Se um não for, os outros não podem ir ou não? Pode contestar. E qualquer cidadão pode. Mas a internet está livre, é nossa. É nossa. Estamos aqui desde 97. E é isso aí, Marcelo. Esse é parceiro. Tchau pra vocês. Valeu, pessoal, até semana que vem com outros convidados, se Deus quiser. Fui. E eu até amanhã, né? Tchau.